possa começar aqui a nossa conversa, o senhor poderia dar uma explicação para a gente entender, de maneira geral, né? A Páscoa judaica, é óbvio que ela tem diferenças da prática cristã, mas como começou a celebração da Páscoa entre os judeus? A Páscoa, ela é uma festa comemorada bem antes dos judeus, bem antes de Abraão. Na verdade, a Páscoa, se nós atentarmos bem para a questão da mudança das estações, nós temos a passagem no hemisfério norte do inverno para a primavera. E ele sempre acontece nesta época entre março e abril. Já que no hemisfério sul é exatamente o contrário. Quando lá é inverno, aqui é verão e vice-versa. Quando lá é outono, aqui é primavera e vice-versa. Então, é uma festa primariamente pagã. Isto é, na história dos povos do hemisfério norte, bem antes dos judeus, nós temos uma festa da passagem de uma estação imprópria para a agricultura, para a semeadura, para uma estação favorável à semeadura. E os povos pagãos agradeciam aos deuses e faziam festas aos deuses para comemorar isto. Então, é uma realidade relacionada primariamente não à história de um povo, mas a um dado básico da natureza. Certo. Mas, é bem antigo isso, muito, muito antigo. Mas a Páscoa, que tinha esse significado, que em Israel, também como todas as outras nações que viviam da agricultura, quando chegavam quando acontecia essa passagem do inverno para a primavera, eles rendiam graças ao seu Deus a registros já no Egito, porque Israel passou mais de 400 anos no Egito, na verdade 430 anos. Claro que a diferença entre a comemoração dos hebreus por ocasião desta mudança de estação, ela era caracterizada pela fé no único Deus. Eles rendiam graças ao único Deus. Que bom, Javé, que agora nós podemos plantar. Mas, com Moisés, na época de Moisés, a Páscoa adquire um outro sentido. Deus passa no meio do povo, representado particularmente pela figura do anjo exterminador, que vai passar naquela noite para exterminar todos os primogênitos que residem nas casas que não estivessem nos seus dintéis, nos seus portais, aspergidas com o sangue do cordeiro. E isso está inserido na história das 10 pragas que Deus Todo-Poderoso mandou para o Egito, depois que ele suscitou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito imposta por Faraó, um Faraó que não conhecera Moisés, que não conhecera José, e José temos 430 anos antes de Moisés. Então, o que é que nós temos? Nós temos um povo que vai para o Egito, primeiro José, depois a sua família é levada para o Egito, e lá José morre, é enterrado, os hebreus se multiplicam, etc. 400 anos depois surge um faraó que não conhece Moisés que não conhece José, e começa a impor um sofrimento, uma opressão tremenda para esse povo. E Deus vai mandando então as pragas, até que na 10ª praga, então Deus ordena que os hebreus se preparem, que imolem um cordeiro para ser comido às pressas com ervas amargas, com pão ázimo, pão sem fermento, etc. Estejam cingidos, porque vocês vão partir a qualquer momento, etc, etc. Então, primeiro passagem de Deus no meio do povo, e depois a passagem do povo, guiado por Deus, do cativeiro do Egito, em direção à terra prometida. Aí que vem o sentido da palavra passagem relacionada com Páscoa? Perfeitamente. Agora, primeiro é preciso dizer, Deus vai passar. O anjo exterminador vai passar. Esse é um dos significados. Deus passa no meio do povo. E depois, Deus passa, passagem. Passagem de Deus no meio do povo para exterminar os primogênitos, passagem pela frente da casa dos hebreus com o sangue, e essas casas não são tocadas, Deus está passando, o anjo exterminador está passando, e depois Deus vai conduzir o povo que vai passagem, Páscoa, transição do cativeiro para a terra prometida.
Bom, há uma celebração entre os judeus, né, durante a Páscoa, chamado Seder de Páscoa, que é um jantar, né, o senhor já explicou boa parte desses elementos que estão presentes nesse jantar de Páscoa, onde o pai de família, ele conduz entre a família essa celebração, onde é reservado um lugar que Elias poderia sentar, deixa uma cadeira vazia. O pai de família conduz as orações dos salmos, ele conduz o jantar que tem ervas amargas para justamente relembrar esse sofrimento dos 40 anos de fuga do Egito, entre outros elementos que o senhor acabou de citar. E também o cordeiro, né, é consumido no final dessa celebração. Os textos relacionados a essa celebração, o chamado Haggadah, que eles celebram na Páscoa, ele é cheio desses elementos que lembra toda essa história do Antigo Testamento. Há alguma relação dessa celebração judaica, ou a gente consegue perceber elementos que depois serão encontrados, que nós vamos encontrar na prática do dia a dia cristão? Sim, e eu penso totalmente, esses elementos estão condensados e aparecem, se não 100%, na celebração da Vigília Pascal. A celebração da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, ela começa com a bênção do fogo novo, né, na frente do templo, ordinariamente. Depois, adentra-se com o Círio Pascal e os fiéis com as velas acesas no templo, que evoca a ideia da morte, do túmulo, e o templo é iluminado. Depois é cantado o Exultat, é um hino que proclama já a Páscoa do Senhor, e ele faz uma anamnese, uma recordação eficaz que vai desde Adão, ó feliz culpa, é uma expressão muito cara a Santo Agostinho, e depois deste canto, que vai até Nosso Senhor, que fala da cera, que fala do fogo novo, etc., é uma recordação de toda a história da salvação, que começa com Adão e chega até Nosso Senhor Jesus Cristo, passando, obviamente, pela história dos hebreus. Depois tem início a uma série de leituras, na verdade são 7, por razões pastorais, algumas podem ser abreviadas, mas a leitura do livro do Êxodo capítulo 12, não pode faltar absolutamente. Então, a narrativa central da Páscoa dos judeus é o capítulo 12 do livro do Êxodo. Certo. Muito bem, então nós temos uma história que, livro do Gênesis, que Abraão, depois Moisés, e tantas outras personagens que narram momentos relevantes da história da salvação, até a proclamação do anúncio da Páscoa, a proclamação do Evangelho, a leitura do Novo Testamento, a proclamação do Evangelho, etc., a renovação das promessas batismais, o batismo se houver, etc. Então, a liturgia da palavra, ela está carregada de elementos veterotestamentários que culminam no Novo Testamento. E aí temos a procissão das ofertas, onde vem, e isso é obrigatório em qualquer celebração eucarística, o pão sem fermento, para a liceidade, o pão a ser utilizado, a matéria que vai ser consagrada no corpo do Senhor, não pode ter fermento, exatamente como fidelidade àquilo que Jesus utilizou na celebração da Páscoa. Como todo judeu, ele comeu pão sem fermento. Na celebração de Nosso Senhor, na instituição da Eucaristia, certamente tinha erva amarga. Na celebração cristã, isso está, de certa forma, condensado no próprio pão. Nós não utilizamos na celebração da Eucaristia a erva amarga. Certo. Mas tem o vinho, não é? Tem a água, tem o cordeiro pascal, é o próprio Cristo, que na celebração da Eucaristia é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e vítima. No Antigo Testamento, essas três realidades são distintas, mas na pessoa de Nosso Senhor, exatamente por causa da primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É a pessoa dele, não é tanta celebração. É a partir dele que a celebração da Vigília Pascal e, portanto, de toda a Eucaristia tem o seu sentido. Nele estão condensadas todos esses elementos que nós vemos relatados no capítulo 12 do livro do Êxodo. Deus passa no meio dos homens, agora de uma forma nova, mediante a encarnação, vida pública, paixão, morte e ressurreição. Por isso que a Eucaristia, ela é a perpetuação do único e eterno sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Ele passa no meio dos homens encarnado, passa da vida terrena para a morte, desce à mansão dos mortos,
portanto, passagem da vida para aqueles que morreram na esperança da ressurreição e passa da morte para a vida. Nesse ceder de Páscoa, com toda essa riqueza de elementos, que até hoje é celebrado entre os judeus, né? A gente vê, podemos afirmar que se trata de uma prefiguração da própria Santa Missa, ao ponto da gente olhar mesmo nesses elementos aquela verdade que é atestada nos evangelhos, que Cristo veio elevar à perfeição a antiga aliança? As palavras deles são literais, exatamente, no Evangelho segundo Mateus: eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Com nosso Senhor Jesus Cristo, e repito, 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aí nós compreendemos que tudo o que aconteceu e que está narrado no capítulo 12 do livro do Êxodo é prefiguração da Páscoa definitiva que Cristo Jesus veio celebrar com a humanidade. A primeira é prefigurativa, a primeira tem elementos que, na verdade, apontam para uma realidade que um dia vai acontecer de uma forma nova, de uma forma inusitada. Temos um cordeiro, um animal irracional, que vai ser imolado. Esse sangue que é aspergido nos dintéis, esse sangue é prefiguração do sangue de Cristo. O cordeiro que tira o pecado do mundo, nas palavras de São João Batista, é, na verdade, a concretização do que está lá atrás prefigurado. É uma imagem que, na verdade, esse cordeiro que é imolado já tem um outro antecedente lá no tempo de Abraão, que levou seu filho para imolar no Monte Moriá, que, aliás, fica dentro da cidade de Jerusalém. E Abraão, não faça isso. E quando ele olhou para trás, viu um carneiro, um cordeiro ali nos espinhos, e ele pega o carneiro e imola, etc. Então já temos a Páscoa dos judeus, que é prefiguração da Páscoa de Cristo, e já temos em Abraão a prefiguração da Páscoa dos judeus. Interessante. Sim, perfeitamente. E outra, em Abel, Abel é imagem do próprio Cristo, inocente, puro, que é morto por causa da ira, da inveja dos homens. Sabedoria 2:24, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem a ele hão de prová-la. Sabedoria 2:24. Então os padres da igreja vão ver, antes do cordeiro, lá da Páscoa dos judeus, vão buscar em Abel, a primeira grande prefiguração de Jesus. Depois pulemos para Abraão, o cordeiro que ele imolou na frente do seu filho Isaque, que já ia receber a punhalada. Então, uma coisa concatenada com a outra. Sangue derramado. Onde temos sangue derramado? Temos sangue derramado em Abel, temos sangue derramado no Monte Moriá, e ia ser o filho, acabou sendo o cordeiro. E depois nós temos o sangue na celebração da Páscoa. Na Páscoa dos judeus, o cordeiro é imolado. Na celebração da Páscoa tem que ser um cordeiro puro, sem mancha, não é? Um cordeiro novo, e imagem do Cristo que no Calvário vai celebrar a Páscoa definitiva. É o cordeiro que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Essa